Para a gente continuar pensando e falando, analisando também essa tensão entre Estados Unidos e Irã, que escalou bastante nas últimas semanas, justamente depois do presidente intensificar as ameaças contra o país, a gente vai conversar um pouquinho agora com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio. Danilo, boa tarde, obrigada por nos atender aqui na Jovem Pan, seja bem-vindo. Já começo te perguntando o que esperar exatamente, porque a gente falava muito do presidente Donald Trump em outras tensões, de que talvez ele não agisse mesmo, ficasse ali no discurso, mas a gente teve um caso, por exemplo, como o da Venezuela, que saiu um pouco dessa linha. Então, o que esperar em relação ao Irã? Boa tarde a todos. Primeiramente, nós temos que observar que o Irã sofre um processo de fragilidade, de vulnerabilidade institucional, até então não sofrida desde 2009. Por que eu digo 2009? 2009 nós tivemos um problema severo de fragilidade, de enfraquecimento das instituições internas, né? Foi a época da Revolução Verde, né? Onde setores políticos, inclusive, entraram em antagonismo. O Ayatollah Khamenei, o presidente Ahmadinejad na época e a Guarda Revolucionária. E, ao mesmo tempo, as fronteiras do Irã estavam sob vigília, algum controle dos norte-americanos. Na esfera oriental, Afeganistão, estamos ali, os americanos e a OTAN, em função da ação da guerra ao terror. E do outro lado, desde 2004, na fronteira ocidental iraquiana, nós tínhamos a presença norte-americana. Então, o que nós estamos vendo agora? Depois da guerra, do fim do conflito entre Hamas e Israel, a estratégia de guerra por procuração, guerra proxy do Irã fracassou, ficou claro o desequilíbrio de forças entre Irã e Israel e, por consequência, se mostrou claramente que a condição de potência regional do Irã ficou também fragilizado, ficou vulnerabilizado. Agora nós estamos vendo uma profunda crise econômica e o uso da retórica de, vamos dizer, de diálogo desequilibrado, desproporcional, que o Trump utiliza sempre. Ou seja, mostrar os dentes, expor o poder americano em termos militares, em outras medidas econômicas, e trazer para um diálogo, vamos dizer, desproporcional entre o dialogante e os Estados Unidos. Essa é a realidade do Irã. O Irã agora é chamado a um diálogo, a uma negociação, numa situação desprivilegiada, não é? Então, esse é o ponto. Deixo muito claro aqui que os Estados Unidos, em princípio, não estão muito preocupados com a derrocada do regime, mas da sujeição do regime aos interesses norte-americanos. O foco aqui é o programa nuclear, mas nós temos que observar, conforme nós vimos na Venezuela, que essa retórica de diálogo desproporcional tem limites. E aqui eu enfatizo, se o Irã não estiver disposto realmente a estabelecer uma conversa e a ceder, os americanos poderão intervir militarmente, não na perspectiva terrestre, mas na perspectiva aérea, e com apoio dos israelenses, que há muito tempo desejam ver o fim do regime dos ayatollahs. Estamos conversando com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio, sobre as tensões entre Estados Unidos e Irã. Professor, eu vou chamar para a nossa conversa o Gesualdo Almeida, nosso comentarista. Gesualdo, sua pergunta. Professor, nós temos um monte de pontas soltas aí, né? O MAGA, que apoia o Trump, é contra qualquer tipo de incursão militar.
Por outro lado, a gente sabe que, historicamente, nos Estados Unidos, quando abaixa a popularidade de um presidente, nada melhor do que uma guerra para fazer subir essa intenção de voto, e é exatamente o que acontece com o Trump agora, com baixa perspectiva de votação. E nós sabemos que ele falou de acordo. Mas que acordo é esse que a gente pode esperar em relação ao Irã? Um acordo mais ou menos como a Venezuela? Troca só o presidente, mantém-se as estruturas, mantém-se o modus operandi, mantém-se todas as instituições intactas? Meu caro, tem uma frase antiga que diz o seguinte: a melhor forma de manter as coisas é mudando-as. Então, esse é o ponto que eu quero levantar. Os americanos estão preocupados com interesses estratégicos dentro de um foco global, ou, portanto, um foco político maior, que aqui temos como agentes a China e a Rússia. Nós temos que lembrar que até pouco tempo atrás o Irã fazia parte do projeto chinês da Rota da Seda. Da Rota da Seda chinesa, em contraposição à rota chinesa americana, que tem os americanos, não só os americanos envolvidos, mas os países do Golfo, a Índia, a Arábia Saudita, Israel e Europa. Então, nesse contexto, quais seriam os pontos a serem colocados na mesa? Primeiro, para o regime iraniano, a sua sobrevivência política. O regime dos ayatolás, como já disse, nunca foi tão vulnerável. Num segundo ponto, qual o papel do Irã nesse redimensionamento econômico de uma nova ordem em construção? E aqui entramos em questão o commodity mais importante oferecido pelos iranianos, que é o petróleo. Lembre-se que os americanos têm uma obsessão por controle de recursos energéticos estratégicos como forma de manutenção da sua hegemonia como potência mundial. Estou falando de hegemon mundial, tradição jacksoniana, é uma tradição política externa norte-americana. E num segundo momento, também vinculado à segurança, a questão do programa nuclear iraniano, que gera preocupações não só aos americanos, mas aos aliados israelenses. Então, esses são as moedas de troca. Sobrevivência por cessões. Vamos ver se isso vai dar certo. Do contrário, existe risco de ações militares. Professor, falando um pouco da importância do local, né, que tensiona ainda mais essa situação, que é o Estreito de Hormuz, a gente pode esperar que justamente ali, então, essas tensões se exaltem, se tiver movimentos militares. Isso é um indicativo da política de Trump em locais estratégicos em que a gente pensa em petróleo? Isso mesmo. O Irã tem como um recurso, vamos dizer, de chantagem ou de forma retaliatória, o bloqueio do Estreito de Hormuz, que está sob controle, basicamente, dos Emirados Árabes, Omã e Irã. É a fonte de escoamento do petróleo no Golfo Pérsico. E isso geraria uma tremenda instabilidade, principalmente nos valores, né, sobre o commodity petróleo. Não é à toa que Trump mobiliza significativamente forças para essa região, para tentar, de alguma maneira, não só agir contra o Irã, mas mitigar qualquer forma de retaliação, né? Mas, volto a insistir, a estratégia de Trump, mesmo aparentemente caótica, é colocar a parte antagônica numa situação de inferioridade ou de desproporção dentro de um processo de diálogo, e é isso que ele está contando para o Irã. Então, com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio, sobre as tensões entre Estados Unidos e Irã. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Volte sempre aqui à Jovem Pan. Um abraço a todos e boa tarde. Boa tarde.